Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para realizarmos mais uma live e hoje eu estou com dois convidados que estarão aqui trocando uma ideia, onde um estará na posição de aluno, fazendo perguntas, o nosso amigo Raul, e o professor Leonardo estará esclarecendo acerca da temática Deus na Assembleia dos Deuses. É uma pergunta. E essa pergunta vem com base no Salmos 82, eu vou estar lendo aqui na versão NVI, que é uma versão que é usada bastante pelos heterodoxos para falar que os israelitas eram politeístas. Está escrito assim: é Deus que preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Estaremos tratando acerca desse assunto. Será que existem outros deuses? Quem foi El? E estaremos também abordando a Assembleia de El. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Leonardo, cumprimentar o pessoal. Fica à vontade, meu amigo, está com a palavra. Shalom a todos, Deus os abençoe. Todo mundo já me conhece, né? Sou o professor Leonardo Andrade. Trabalhamos aí com a área de línguas semitas aí. Espero que todos gostem aí do que iremos tratar aqui. É um assunto bastante relevante, concernente ao Salmo 82, né? Ali tem alguma dúvida bem interessante, concernente ao monoteísmo e o politeísmo também, e a gente vai tentar desvendar um pouquinho dessas questões aí. Muito bem, meu amigo. No final dessa live estaremos fazendo uma propaganda do material que o professor Leonardo já produziu. E agora eu quero passar aí a palavra para o Raul, que estará aqui apresentando e fazendo pergunta da visão contrária, porque eu e o professor Leonardo, nós somos ortodoxos, somos cristãos, e o Raul, ele é deísta e tem uma visão diferente acerca do assunto, né? Que estaremos abordando. Então, fica à vontade, Raul, cumprimento pessoal, está com a palavra. Boa tarde, professor Leonardo Andrade, boa tarde, irmão amigo Jadson Barbosa. Eu já, desde ontem, o Jadson já me informou que ia ter essa live ontem, aí foi transferida para hoje, e agora eu peguei 5 trechos da Bíblia para fazer perguntas ao professor Leonardo Andrade, entendeu? Vamos ver o que é que vai dar isso aí com as minhas perguntas, porque são curiosidades minhas e de muitos, entendeu? Que estuda a Bíblia judaico, greco e romana. Ok, fica à vontade. Beleza, então vamos iniciar a nossa conversa aqui, depois eu quero passar para o Raul fazer uma pergunta, mas eu gostaria de iniciar, professor Leonardo, pedindo para você nos esclarecer acerca desse assunto, que é levantada uma crítica pelos heterodoxos, que os israelitas eram politeístas e que El seria um deus do panteão cananeu, e usam esse texto como base. Então, eu gostaria que você falasse, professor Leonardo, acerca dessa discussão que existe e também que Deus está se referindo ali em Salmos 82. Fica à vontade para fazer uma exposição também. Com base no que você dizer, o Raul estará fazendo algumas perguntas também. Fica à vontade. Então, antes de eu compartilhar o material que eu preparei aqui, é importante salientar algum prelúdio, né, relativo a esse salmo. Existe, dentro da composição literária aqui no Brasil, um escritor muito famoso chamado John Walton. John Walton, ele usa o método chamado método comparativo. O que seria um método comparativo? Esse método comparativo, ele pega as literaturas do Oriente e faz um paralelo junto com a Bíblia, né? E esse paralelo, por muitas vezes, ele é tido como verdade absoluta. Na verdade, não é, né? Nós não podemos interpretar a Bíblia somente desse modo, né? E essa não é a verdade absoluta e ele não está certo em tudo. Então, tem muita coisa que não está relativamente envolvido com a cultura ali, daquela literatura
mesopotâmica e outros mais. Porém, o Salmo 82, ele tem uma vertente que nós precisamos analisar melhor. Eu costumo dizer que a Bíblia não tem dúvida, não há dúvida na Bíblia. A dúvida está em nós, entendeu? A Bíblia não tem, a Bíblia é perfeita em si só, é aquilo que eu acredito, né? Porém, se tem essa dúvida aqui, tem isso aqui, sim, está em nós, está na nossa interpretação, no nosso modo de ver, no nosso modo de assistir, observar. Por muitas vezes nós deixamos passar barato, né? Muita coisa passa batido, porque nós não conseguimos alcançar aquilo que a Bíblia realmente quer expor para nós. Quando eu trabalhava na área de SVO, né, DML, essa parte de observação, né, de necrópsia, existe alguns referenciais teóricos. O Código Forense vai dizer que o cadáver fala, né? Se o cadáver que está morto fala, você imagina a Bíblia, que nós acreditamos que a Bíblia é viva, né? A palavra é viva e eficaz, né? Então, se ela é viva e eficaz, ela fala também. Então, os rumos da hermenêutica, os rumos da interpretação, da exegese, vão ser transcorridos de acordo com o que a própria Bíblia vai falar. Então, ela vai te ajudar, vai te auxiliar, e eu acredito que há muito erro aí de percepção, de tradução, né? Algumas pessoas desconhecem o hebraico, desconhecem as outras línguas que envolvem, e querem fazer uma adaptação aí, algo gigante aí, para tentar desmontar aquilo que é a verdade bíblica. Então, a gente vai tentar permear por esse caminho aí, e depois nós vamos colocar o material aqui para a gente pegar e trabalhar em cima desse material aí. Bom. Beleza, professor Leonardo, você já pode me mandar o material que você vai usar, e nós estaremos colocando na tela. E eu gostaria que o Raul fizesse uma pergunta com base nos Salmos 82, Raul, onde é dito ali que Deus, né, na versão NVI, preside na Assembleia Divina e no meio dos deuses, né, vai fazer o julgamento. Fica à vontade aí, levanta uma pergunta para o professor e ele estará compartilhando o material conosco aqui. Tá mudo, Raul. Posso fazer a pergunta agora já? Sim, fica à vontade. Pode. Vamos lá. Salmos 8:2, versículo 1 ao 8, né? Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Quem são esses deuses? A primeira pergunta. Quem são esses deuses? Beleza. Professor Leonardo, você compartilhou o material e você pode comentar também. Uhum. Chegou aqui, eu vou colocar, tá bom? Fica à vontade, meu amigo. Então, quem são esses deuses? Primeiro, você tem que definir o que está sendo proposto, né? Eu coloquei duas alternativas nesse estudo aí, que é o estudo em PDF, né? Eu coloquei duas alternativas. Logo do início, você tem aquela questão do Beadat El, né? Beadat El. O que seria? A Assembleia de El, né? Só que nós temos que se envolver um pouquinho mais, porque esse nome El, né, a congregação, né, vamos lá, igreja de El, né, seria muito pragmático você falar, já estruturar e dizer que é isso ou aquilo. Mas dentro da composição semântica, dentro da extensão, você pode incluir ele ali como divino, entendeu? Você pode incluir ele como divino, porque a extensão semântica ali, ela te permite isso, entendeu? Nós sabemos que o termo El, ou Elohim, ele pode ser, ele é uma variação desse termo, né? Ele pode ser Deus, deuses, juiz ou poderosos. Qualquer uma dessas traduções cabe desde quando você não entende tradução. Desde quando você não entende. Porque para você interpretar, você precisa de vários eixos, né? Para você fazer a sua composição
ali de tradução. Você precisa entender não só da língua original, mas da cultura que envolve, né? E também de uma composição da sintaxe do texto, se vai caber ou se não vai caber, se vai encaixar ou se não vai encaixar. Então, ali, o que encaixa melhor seria não propriamente algo endereçado a um personagem, ele, né? Não personagem, ele. Porque em várias outras passagens da Bíblia Sagrada, né? Eu vou fazer referência aqui ao estudo aqui depois, quando a gente puder transcorrer um pouco, você vai ver que em várias passagens ele não é tratado propriamente como um Deus uníssono, um Deus, o pai touro, né, como é conhecido, ele, né, pai de Baal. Não é esse, não. É um Deus, é o Deus da Bíblia, né, ou o Deus de Israel, ou apenas um Deus. Então ele é chamado de Baal, né, ele é chamado de Adonai, Yud-Re, Ual-Re. Então, esses são os nomes de Deus. Então, Deus tem vários nomes. Então, nós temos que entender isso. Então, para eu chegar e dizer, né, que aquilo ali se identifica como ele, eu estou fatidicamente errado ali, porque não é a assembleia de ele como personagem, né? Ali é uma conjectura, já que é uma formação poética do estado literário bíblico judaico, né? Então, quando você entende isso, o tom poético, você já entende todas essas questões. Aí você pode me dizer, mas, professor Leonardo, existe na composição literária aquela questão que nós sabemos, a Assembleia dos Deuses. Sim, existe a Assembleia dos Deuses. Vocês não estão errados nisso aí. Existe, sim, a Assembleia dos Deuses. Porém, nenhuma literatura antiga, né, principalmente Gilgamesh, Enuma Elish, eles analisam principalmente Enuma Elish, que é onde se concentra as maiores composições dessa frase, Assembleia dos Deuses. Não existe lá a Assembleia de El, entendeu? Não existe. Acredito eu que seja uma composição poética dentro de uma estrutura oriental, já sabedor dessa cultura dos deuses fabricar as suas próprias assembleias, né? E dentro de um lado ou de outro, permeando tanto um como se fosse, no caso, se fosse ou não, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro da estrutura hebraica, que tanto um como o outro, se você for permear, Deus vai se mostrar como um ser maior do que todos os outros seres. É como se ele estivesse tomando a autoridade de ele. Se ele ali for um personagem mesmo, então, automaticamente, ele está fazendo cumprir aquilo que o meu professor, João Evangelista Martins Terra, dizia. Ele está agindo apologeticamente, ele está refutando, né? O que Karl Rahner, né, disse também no seu livro, né? O grande teólogo. Então, ele vai refutar os outros deuses. Então, não tem como fugir dali. Qualquer lado que a pessoa for permear, tanto no lado liberal, que acredita que ele ali seja realmente a Assembleia de ele como personagem, ele está sendo refutado. Não sendo, é um texto como outro qualquer, onde Deus mostra a sua magnitude. Excelente, professor Leonardo. Entra na pergunta que o Raul fez, né? Então, a que Deus se referia ali no Salmos 82? Aí ele vai fazer mais uma pergunta para você, tá bom? Vou fazer, por vontade. Vamos lá. Pode compartilhar o seu entendimento, Raul. Pode compartilhar? Pode compartilhar? É melhor. Pode falar, fica à vontade. Vamos lá. Aí, pode ser isso. Apareceu aí? Apareceu.
No caso, eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Esse Altíssimo refere-se ao Deus Yahvé, Yahweh, ou o Deus El, o Deus dos deuses do panteão cananeu, nessa época aí. Vamos lá. Mais uma pergunta? Fica à vontade, professor Leonardo, para responder. Vamos lá então. Tem como compartilhar o meu material? Eu já vou falando um pouquinho dele e tal. Aí a gente vai sanando, porque isso aí tem dentro desse contexto aí. Beleza. Quem quiser esse material aí, tá? Por apenas R$15, só para me ajudar mesmo, passarei para você. Vamos lá. As origens do Salmo 82. O Salmo 82, todos sabem, ele é dividido em 5 partes, né? Ele é chamado em hebraico de Tehillim, né? Salmos. E o Salmo 82, ele faz parte da terceira seção, já que ele é 5, a terceira seção ele faz. Este saltério é composto pelos seguintes autores, né? Tem aqui, deixa eu só grifar. Corá, ele fala do 42 ao 49, Davi, do 51 ao 57, Asaf, do 73 ao 89. Então, esse salmo é um salmo de Asaf. O Salmo 82 faz parte daquele denominado Salmos Eloístas. Os Salmos Eloístas pertencem ao número 42 ao 83. Ou seja, o emprego do tetagrama, no caso, Yahweh, tá? Eu prefiro Yahweh, tem gente que prefere Yahvé, e eu prefiro Yahweh, é trocado pelo termo Elohim, tá? Então, aqui, eu não sei se já responde essa questão sua, tá? Mas aqui já explica isso. Então, nesse salmo, onde deveria ser empregado o tetragrama sagrado, Yud, Re, Wal, Re, é empregado o termo Elohim. E o salmo de Asaf apresenta características conexas a este fato, pois emprega os epitetos como Elohim, El e Elion, para designar quem? A figura de Yahweh. A sua resposta. Então, Asaf ele vai usar tanto Elohim, El e Elion para designar a figura de Yahweh. Isso também é observado no próprio Salmo 50, verso de 1 a 3, tá vendo? Aí ele vai usar aqui, Mismor le Asaf El Elohim Yahweh, tá vendo? Viu aqui, El, em hebraico, Elohim, e aqui é o tetragrama sagrado. Aqui está Yervá. Não é Yehová e nem Jeová, muito menos, tá? Então, aqui, no B, no segundo versículo, de 50 verso 2, tá vendo? Elohim. Aqui, no terceiro versículo, vamos achar aqui, cadê? Aqui, Ve'al, né? Ve'al não, aqui é uma preposição. Então, aqui, Eloheinu, tá? Eloheinu, aqui, o sufixo aqui, na primeira pessoa do plural, então, nossos deuses, né? Então, aqui você vê toda essa composição, todos esses epitetos, para tipo figura de quem? De Yahweh. Então, isso aqui já responde, eu acho, a pergunta do Raul. No verso 1, né, podemos ver em negrito os epitetos. Yahweh, Elohim e El, né? Compostos no texto. Como também é exposto no Salmo 73, mais um Salmo de Asaf, aqui ele vai falar Be, Elion, e aqui El, tá? Yadá, El, tá? Yadá, El. Então aqui nós temos El e Elion. Os leitores poderiam perguntar, mas qual seria o motivo para não empregar o tetragrama? Provavelmente seria pelo fato de obediência ao mandamento de não tomar o nome do vosso Deus em vão. O que é isso aqui? Existe um critério, existe 613 leis. Nós chamamos de Tariag, né? Por que Tariag? Porque 610 mais 3 vai formar
essas três palavras aí, vai formar a palavra Tariag. Então, Tariag são 613 leis impostas pelos rabinos, né, extraídas da palavra de Deus, tá, para a obediência dos judeus. Dentre elas, existe um critério chamado Hilul Hashem. O que é Hilul Hashem? É profanação do nome. Você não deve, de forma nenhuma, profanar o nome de Deus. Você tem que tomar cuidado para não profanar o nome de Deus. Por quê? Porque, mediante a forma que você faça, você pode profanar o nome de Deus. E, por isso, alguns judeus, ao invés de preferir empregar o tetragrama sagrado, né, que é Yod, Re, aí vai, Vav, ixi, o Vav está bem grande. Vav, Re, ixi, agora que eu piorei. Yod, Re, Vav, agora ficou bonitinho. Isso aqui, ó, Yod, Re, Vav, Re, ou Wav, Re. Então, para não empregar isso aqui, eles preferem o quê? Os epitetos. El, Elion, né, e Elohim, entendeu? Então, essa seria a resposta à pergunta de Hal, né? Então, a pergunta de Hal ali, se ali é uma referência. Sim, é uma referência a Yud, Re, Wav, Re. Porém, todos os epitetos usados para não cometer Hilul Hashem. Então, para não cometer Hilul Hashem, eles empregam outros termos, né? Outros termos para esse nome, tá bom? Mais pergunta aí? Ou a gente vai continuar? Excelente, professor Leonardo. Eu gostaria que o Hal ele compartilhasse a crença dele em relação os deuses ali que ele entende em Salmos 82 ali, e fizesse outra pergunta, Hal, com base no que você ouviu agora na exposição do professor Leonardo, tá bom? Fica à vontade. Pode falar, Raul. Já botei aí. Tá, eu vou colocar aqui na tela. Tá. E fala, Raul, também qual seria a sua crença ali, os deuses que se referem em Salmos 82, e o professor Leonardo vai te responder depois. Vai lá. Então, vamos lá. Professor, aquele momento ali, daquela passagem ali da Bíblia, em que momento aquele ali se refere? É no período de Abraão? Período de Isaac? No período de Jacó? De Judá? Você poderia me informar qual é mais ou menos a cronologia do tempo daquela que foi escrito aquilo ali na Bíblia? Na Torá, né? Na Torá, eu acho. Aliás, não é Torá não, né? Taná? Não. É o Taná. É o Taná. Você poderia me dar uma posição assim, mais ou menos, quem existia nessa época que foi escrito isso aí? Ou isso que está acontecendo foi em que época? Entre os patriarcas principais, né? Os primeiros, né? No caso, Abraão, Isaac, Jacó, ou foi depois deles? Não, foi bem depois de Abraão, Isaac, Jacó. Do tempo do rei Davi, né? Tempo de Asaf. Então, aí já era Yahvé mesmo. Aí já era Yahvé, né? Isso. No caso aí, Isso. E esses, que eu apaguei, esses filhos do Altíssimo, ele está se referindo quem são esses filhos? São os deuses ou pessoas? Ou israelitas, judeus, hebreus? Não, quando você pega a Bíblia Sagrada, esse termo filho dos deuses, ele pode ser empregado tanto para anjos, né, para os judeus, né, os homens ali do Antigo Testamento, e para os servos, né, para aqueles que são servos, são os crentes, são os fiéis. Então, geralmente os três são impregnados essas questões, né?
Entendeu? Certo. Agora vamos lá. Vamos lá em relação a isso aqui. Também disse Deus. Aí eu queria que o senhor, depois, né, que eu terminar aqui, o senhor falasse quem é esse Deus aí com D maiúsculo. Também disse Deus, façamos, no plural. Eu queria saber o que significa esse façamos. Façamos esse Deus e outros seres, que eu creio que seja deuses também, porque daqui a pouco eu vou mostrar algum trecho que fala que são deuses. Façamos, ou esse façamos que é relacionado ao homem e à mulher, que são dois. Dois não é um, não é singular, é plural. Esse façamos está relacionado a Deus e os deuses, né? Ou ao homem e à mulher. Então aqui ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, etc, etc, né? Mas ele botou também aqui, cadê? Esse aqui é qual? Eu tô no... Aqui é o 26, vamos para o 27. É no 27 que ele diz aqui, homem e mulher. Então vamos tirar aqui, eu botar o 27. Era bom pegar tudo de vez. Compartilhar a tela. 27. Acho que esse daqui, 27. No material do professor Leonardo também trata sobre essa questão do erro e na criação, né? Daqui a pouco eu vou colocar na tela. Entre o 26 e o 27 eu devia deixar tudo junto para não ficar. Porque eu botei dois livros separados. Pode botar, Jadson. Tá. Eu só quero complementar o primeiro 26. Caiu? Pode ler. Vamos lá. Eu estava falando do 26. Aqui é o 27. É o 27. Eu vou comprovar aqui. 27, tá vendo? Eu estava no 1,26, Gênesis 1,26, agora estou no 1,27. Lá ele falou, façamos o homem a nossa imagem, né? Semelhança, etc. E aqui ele fala assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Aqui está falando que esse Deus, que eu ainda não sei, eu mesmo, Raul, não sei identificar se é o Deus El, o Deus Yahweh, ou Yahoo, como queiram falar o nome dele, que eu não entendo de hebraico, nem aramaico, nem grego. Então, esse Deus aí, até hoje, eu não sei, porque muitos falam que é o Deus El, outros falam que é o Deus Yahvé, outros, entendeu? Então, fica uma confusão em relação a Torá e a Taná, né? Mas aqui ele fala que, nesse momento, Deus criou o homem, ou o macho e a fêmea, o homem e a mulher, nesse momento. Só que depois ele fala que primeiro criou o homem, né? Eu estou até com o texto aqui em cima. Ele criou o homem primeiro, o homem estava só, aí do homem ele criou a mulher, né? Aí fica meio atrapalhado, né? Porque aqui ele fala, Deus criou o homem, façamos o homem e a mulher, né? Façamos o homem. Lá ele fala, façamos o homem, aqui ele fala, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e a imagem de Deus criou macho e fêmea, e os criou. Então, uma hora o texto fala que criou só o homem, outra hora fala que criou o homem e a mulher, né? E a outra hora ele fala que criou Adão, e depois de Adão, tirou de Adão, criou a mulher. Então fica uma coisa muito... Raul, você fez 3 perguntas, então vamos devagar. O professor Leonardo vai... Só, né? Mas uma pergunta com base trouxe 3 questões, né? Apresentar qual seria o Deus de Gênesis ali, qual que é a expressão, né? Se é Elohim, se é El. O professor Leonardo vou colocar o material dele. Isso. E falar também sobre filhos do Altíssimo também, e a questão do homem e mulher que o Raul apresentou. Vou colocar o material. O filho do Altíssimo ele já falou antes. Então, beleza. Então, fica à vontade, professor Leonardo. Não entendi nada. Qual é a pergunta? Faz uma pergunta aí. Eu não vou olhar o texto, olha só. Lá está falando assim, Deus... Não, mas o que tem a ver o Gênesis 1 com o Salmo 82? É porque... Eu queria entender esse paralelo aí. Congregação de deuses. Então, aí fica... Quem é esse Deus maior? É o El
o El, do cananeu, ou é o Yahvé, que é um Deus importado do deserto, que não era de Canaã. Porque dizem os estudiosos que o Yahvé, o Yah, ou como queira ser, tetagrama, ele não era um Deus cananeu. De princípio, quando Abraão chegou em Canaã, as terras dos cananeus, lá existiam deuses e deusas. Existia um panteão. E El não pertencia a esse panteão na época. Mas você tem que observar, vamos supor, a intenção de muitos estudiosos é desqualificar o texto bíblico. Mas é por isso que você está perguntando, a gente quer saber a verdade. Quando você observa o texto, você vai ver que Deus fala com Abraão assim, Ler Lerá, sai por ti. Capítulo 12, ele sai por ti. Mas ele sai por quem? Porque, segundo o próprio Josué, vai dizer que a família de Abraão era idólatra. Ele servia quem? Ele servia a ele, a Baal e Semíramis, né? Provavelmente, Semíramis ou outra deusa lá. Então, ele servia a outros deuses. Então, Deus manda ele sair de lá. Já no capítulo 17, tendo, pois, Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou ele. Você imagina o susto que Abraão deve ter tomado. Poxa, eu saí por causa de ele. Agora você vem falar que o Senhor é ele, mas ele fala, eu sou El Shaddai. Eu sou Deus acima do Deus. Desse Deus que você acreditou. Então, eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, não é o ele que você conheceu, é o Deus Todo-Poderoso. Então, esse Deus que nós acreditamos nele, ele se manifesta sim para Abraão ali nessa questão. Então, é uma concepção errônea você falar que esse Deus é um Deus importado aí, ou outra forma, entendeu? Dentro do próprio princípio bíblico já diz isso. Eu não afirmei nada, eu só estou em dúvida, porque muitos falam que é o El, outros falam que é Yahvé. Agora vamos lá. O Abraão, me corrige, o Abrão, vamos lá, antes dele ser Abraão. O Abrão era acadiano, era da Acádia, das terras de Acádia, né? O reino acadiano, a terra de dos caldeus, acadiano. E ele era um hebreu, né? Ele era um hebreu que é uma descendência da tribo de Heber. Eu creio que seja por isso, né? Porque ele é um hebreu e os hebreus chegaram com Abraão, né? Depois dele ter feito aliança lá em Arã, não é isso mesmo? No norte da Síria, né? É isso mesmo? Então ele fez um pacto, aliança. Eu acredito que ele vem dessa. Mais, né? Eu acredito que ela vem da genealogia, né? Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Sem é a genealogia dos semitas, né? Sem, Asfaxad, Salá, Eber, ou Ever, aquele que atravessa Peleg, Reu, Serug, Naor, avô de Abraão, Terá e Abraão, né? Nosso pai Abraão. Então, nós acreditamos que ele vem dessa genealogia, aquele que atravessa, e no capítulo 15, provavelmente, ele atravessa, se eu não estou enganado no texto, ele atravessa o rio Eufrates, já era uma profecia. Isso era comum, existir tons proféticos dentro do próprio nome, né? O próprio nome Matusalém, quando morrer, isso virá, já há uma estimativa disso, porque Matusalém significa, quando morrer, isso virá. O que viria? O dilúvio, porque quando ele morreu, justamente, se você fizer os cálculos ali, veio o dilúvio. No ensejo, Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, e quando ele tinha 600 anos, Matusalém morreu nessa época. Então, quando ele morrer, isso viria. Então, já existia tons proféticos, né, princípios proféticos nos nomes, né? Então, isso já era comum ali naquela genealogia. Quer voltar lá no Gênesis 1:26? Ou... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, enquanto o Raul vai pensando também em uma pergunta. Não é a mesma expressão ali em Salmos 82, deuses, com Gênesis 1:1, Elohim? Professor Leonardo. Então, quando a gente... o professor Fabiano que gosta, né, o eixo paragmático, né, essa questão quando ele fala dessa questão de exegese complicada, né? Então, esse eixo das palavras, você tem que entender, porque senão você acaba saindo fora do tom, né? O tom é um só, você começou em Ré menor, ele vai subir, vai manter a escala, né? Quem entende de música
sabe mais do que eu. A escala é uma só. Eu sei que você vai cantar através só da escala. Então, tipo assim, a escala é uma só. Então, você tem que entender tudo aquilo que envolve o texto, não é só o texto que está ali. Quando você pega Gênesis 1, aí está lá, Bereshit bara Elohim, né? Elohim. Ali tem um pronome, né? Quem criou? Ele, né? Está oculto, mas tem. Ele criou, né? A terceira pessoa está ali. Ele criou, está no singular. Mostrando o quê? Que há uma pluralidade no ser divino. Não justamente o ser é plural, não é politeísmo. É uma pluralidade dentro da essência dele. Não que ele é plural. É isso que as pessoas não entendem. Entendeu? Isso que muitas pessoas não sabem defender a Trindade ou outra coisa, eles acabam errando. Então, ali é Deus se mostrando como um ser plural. Na verdade, eu não sei se está perto aqui para mim pegar. Não está aqui, não. Tem um livro, né, que é do João Evangelista Martim Terras, que é sobre o nome de Deus, né? O Deus dos semitas. E ele vai falar toda a composição, a história. Eu recomendo aí aqueles que estiverem assistindo aí essa live a adquirir esse livro, porque é um livro fora do normal. Então, quando você pega e lê, você vai ter um entendimento melhor de quem se trata ali. A palavra El, para quem conhece um pouquinho das línguas semitas, vai saber que Elohim é uma composição de Eloá, né? de El, né? De El, mas no seu princípio do proto-semítico, ele significa forças, né? Então, não espantaria ninguém, né, que tem um conhecimento, claro. Ah, mas quem já fez essa tradução? Ninguém, meu amigo. Mas estou falando que não espantaria, né? Não espantaria ninguém você colocar no princípio as forças criaram, entendeu? Não espantaria. A mim não espantaria, porque é o mais correto do que deuses. Deuses seria a forma mais assim, estratégica que eles usaram para tentar encaixar essas questões nesse texto, coisas que não fizeram. Então, ali, Elohim é Deus mesmo, entendeu? Se colocando como um Deus acima de coisas. E ele cria algumas coisas dentro do próprio corpo, né, textual, para se identificar como um Deus acima de todos, né? Porque ele sai refutando todos os deuses, né? Eu não acredito no processo de enculturação ali, mas ali você vê que Deus ele está se mostrando acima de todos, né? O próprio sinal maçorético que tem ali no início, né? Em Bereshit, porque ele poderia ser uma oração subordinada, né? Ao versículo 3, então isso destruiria o credo que nós temos de criação ex nihilo, que é a criação a partir do nada, mas nós temos um sinalzinho ali, o tahá, que significa um rompimento ali. Ele vai criar uma vírgula, ele vai romper a semi-ruta. O que é romper a semi-ruta, que Leonardo sempre fala? É romper a junção ali de substantivo com verbo. Então, ele rompendo isso, ele vai criar uma vírgula, e ele vai tornar essa palavra Bereshit no grau superlativo. Então, aí sim, você vai começar a entender. Se ela se torna um grau superlativo, você vai traduzir como no princípio dos princípios ou no mais absoluto princípio, tá? Então, dando uma ênfase maior a amostragem. Quem está se mostrando ali, que é o Deus, né? É o Deus dos deuses, e também a forma que ele cria, né? Ex nihilo, né? Ou abracadabra, ou avraquidavra. Eu crio ao falar. Muito bem, professor Leonardo. Vou fazer mais uma pergunta, deixa no jeito a sua também, Raul. Você não compreende, professor Leonardo, que essa confusão em relação ao termo Elohim não se dá porque o termo ele é aplicado também a juízes, a anjos, a deuses pagãos? Você não compreende que essa confusão acontece por causa
o termo, e se aplicar de forma polissêmica, tem vários significados ali na aplicação. Sim, mas é isso que eu estou dizendo aqui. Eu não sei se eu me tornei claro ao falar isso, mas a composição musical, a escala das notas, ela vai ser uma só. Então, você vai ter que olhar o corpo todo para você ver até que onde vai chegar, qual nota vai chegar. Então, tipo assim, é a mesma coisa, a Bíblia. Você tem que olhar aquilo que nós chamamos em alemão de Sitzenleben, que é o contexto do contexto. Não é só olhar de cara, isso se traduz assim, pronto, acabou. Porque, se for olhar dessa forma, a gente cria alguns espectros. Vamos supor, a palavra, existe o deus Baal, ou Baal, né? Existe o deus Baal, que é o deus cananeu. Mas existe também Deus, o Deus que nós acreditamos nele, sendo chamado de Baal. E aí? Será que ele é Baal? É a mesma pessoa? Não. É porque a semântica dessa palavra, ela cria estrutura, ela ramifica. A palavra Elohim, ela pode ser governante, juízes, deuses, forças, tudo isso. Então, olha o tamanho dessa variante semântica para você colocar no texto. Aí você pensa, é só o cara conhecer o idioma e pronto, né? Não, meu amigo. Porque, se você for observar, Martim Lutero, quando ele ficou no castelo de Augsburgo, ele ficou 1 ano para traduzir só o Novo Testamento para o alemão. E eu acho que é muito tempo. Já que ele conhecia muito bem o grego e conhecia mais ainda que a língua dele, o alemão, era só ele traduzir. Se fosse só isso, tradução se fosse só isso, tradução se fosse só isso, passar aqui para isso. Não, não é não. Você tem que entender. Manga, é manga o quê? Fruta ou manga da camisa? Você tem que entender. Nós chamamos vulgarmente ou erradamente, algumas vezes, de polissemia. Mas e aí? Como é que você vai entender essas variantes semânticas? Entendeu? Então, o que ocorre é que há uma má interpretação, né? Ou, às vezes, uma certa, como é que eu vou dizer, uma maldade mesmo, né? Uma má fé. Desonestidade intelectual. Desonestidade, muito bem. Uma desonestidade. Para você ver, tem pessoas aqui, no Brasil, quando eu falo aqui, não é na sala, né? No Brasil, que não estudaram o aramaico, nem passaram perto, né? E eu já mostrei isso ao vivo já, né? As pessoas vão entender quem que eu estou falando. Aí, um dia, essa pessoa vai e me fala que ali, o Mateus 19, ele vai falar de Mihaimna, né? E vai falar que Mihaimna é homossexual, é uma referência aos homossexuais. Mas, meu professor de Suriston, o Eixo, né, João Alves Correia, outros mais, trataram desse assunto, mas, pelo amor de Deus, são coisas que não precisa nem tratar. Se realmente Mihaimna fosse homossexual, não passa nem, desculpa, mas não passa nem perto, tá, desse termo. Não tem nada a ver Mihaimna com homossexual. Tem a ver com eunuco, tá? Tem a ver com eunuco. Mas, porque ele é um termo que a gente chama polissêmico ou variante semântica, né? Melhor. Ele é uma variante semântica. Ele pode significar duas coisas. Ou ele pode significar fiel, ou ele pode significar eunuco, tá? Agora, homossexual, nunca. Tem nada a ver com isso. Entendeu? E aqui não é um tratado para falar se é certo ou errado, se é isso ou aquilo. Não. Eu estou apenas falando que o termo não se encaixa nesses parâmetros. Então, tanto é que está um erro, se você pegar o Zohar vai dizer o quê? Que Moisés é Raya Mihaimna. O que é Raya? Pastor, Mihaimna, fiel, pastor fiel. Então, tipo assim, olha, o Moisés não era um pastor homossexual, não tem nada a ver com isso. Então, tipo assim, é isso que ocorre, uma certa, o Jades falou muito bem, uma certa desonestidade de certas pessoas ao traduzir ali o texto da Bíblia Sagrada, ou não é traduzirem, né? Eles pegam de outras pessoas, saem repassando de qualquer forma. Eu insisto em dizer, né, que nós
trabalhamos com línguas semitas. Línguas semitas, pessoal, só um adendo aqui, você não lê acadiano, você não lê hieroglifos, você decifra, tá? E o processo de decifração não é feito de 1 minuto para o outro, 5 minutos para o outro, é um trabalho lento, árduo e difícil. Claro, existem, vamos supor, Enuma Yesh lá, Nabu Shamamu, já gravei tudo, né? Até o verso 3, 4, 5, 6, 7, até o 10, entendeu? Já gravou toda a composição, mas você sabe que essa composição existe, ela vai se repetindo, tá? Você sabe o que é um sufixo. Agora, você fazer uma tradução assim de uma hora para outra não é fácil. No tempo que eu refutei aí um dos hereges aí no Brasil aí, que eu ia pedir para ele para ler, mas ele, com certeza, ele pediu para eu ler, eu li, mas ele não ia saber ler, e ele falou assim que eu não sabia ler. Quem sabe ler, ninguém sabe ler, decifra, entendeu? E a corja dele foi atrás, fazendo chacota, não entende nada. Então, essa turma é uma turma que assim, não quer a verdade, eles querem o que eles acham certo. Então, quem lida com isso aí sabe da honestidade, sabe do que você realmente trata. É um trabalho árduo. Não é pegar e fazer assim, de qualquer maneira. Quem trabalha com exegese, meu amigo, sabe do que eu estou falando. Exegese é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, um trabalho de 1 minuto para o outro, não. Você pega o texto, lê no seu original, lê os contratempos, que seria as variantes, lê as palavras no seu original, o que elas podem se tornar, qual a cultura que envolve, principalmente a cultura. Então, tipo assim, você tem que determinar tudo isso para você chegar a um denominador comum, se chegar ainda, porque por muitas vezes eu te garanto que é difícil, mesmo você faz até hoje, né? Eu falo que exegese é uma decifração. Você faz uma decifração exegética e mesmo assim eu te garanto que muitos exegetas saem com dúvida ali do texto porque não conseguiram extrair tudo que ele poderia sair, né? Então, porque é bem complicado. Muito bem, professor Leonardo. Eu vou passar já a palavra para o Raul, mas eu comentei que é uma desonestidade intelectual, porque o senhor deixou claro aqui, mostrando que há variantes, né, de significados da palavra Elohim nas aplicações. Pode ser aplicado a anjos, a juízes, ao próprio Deus, né, mostrando a pluralidade divina. Então, eles selecionam que o termo é aplicado às nações vizinhas, aos pagãos, ali, os deuses, e ignora os outros significados. Então, acaba sendo desonesto, não levando em conta a polissemia. E há vários significados. Então, isso é desonestidade intelectual. Ficou muito bem explicado por você, professor Leonardo. Agora, eu gostaria de ouvir do Raul. Raul, faz uma pergunta e responda por que você compreende que o termo Elohim é aplicado a deuses, né? Seria que você acredita em vários deuses, né? Fique à vontade. Pode falar. Tá mudo, tá? Peraí, vou colocar o Raul de novo. Acabou caindo. Deixa eu ver aqui. E tem perguntas também para o professor Leonardo aqui no chat. Já estarei lendo, tá, pessoal? Aguardem aí. Tem 2 perguntas para o professor Leonardo. Eu estarei já lendo. E mandem perguntas, tá bom? Raul, pode aí comentar, tá bom? Pode pôr aí para mim o compartilhamento. Tá. Sim, e faça uma pergunta, tá? Tá. O que eu acho, assim, pelo que eu estudei, eu acho estranho, é que em uma versão lá na frente fala assim, façamos no plural. Aí eu perguntei, esse façamos está relacionado ao homem e à mulher? São 2? Se fosse se fosse só o homem, só o Adão, seria faço, eu faço. Mas como é o homem e a mulher, pode-se entender que seja façamos, os 2. Ou esse façamos está relacionado a esse Deus aí e os outros deuses. Aí pergunta, que deuses são esses que estavam com esse Deus fazendo o homem e a mulher? Só que nessa passagem que eu já mostrei aí, eu acho que, se eu não me engano, foi capítulo 1, o pessoal aqui está falando alto, porém eu vou baixar. Está incomodando aí o som aí do pessoal aqui da família? Não, pode continuar com a sua pergunta. O áudio, meu som está muito fechado para mim.
Então, vamos lá. Aí eu estava em um raciocínio, aí quando dá interromper assim é complicado. Vamos lá. Eu passei aqui, foi o primeiro compartilhamento que eu dei, se eu não me engano, foi Gênesis 1, se eu não me engano, Gênesis 1, 26, se eu não me engano. 23? 26. Foi o primeiro, não foi? 26. Eu botei 5 aqui, só que quando eu ia falando, eu ia apagando. Eu fui errado, não tinha que ter feito isso. Mas vamos lá. Lá na primeira passagem, ele fala assim: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Nossa, façamos. Aí eu pergunto, esse façamos é o homem e a mulher ou é ele, esse Deus, e os outros deuses? Essa aí é uma ideia que eu tenho. Eu tenho uma dúvida. Beleza, Raul. Aí, olha só, tem uma dúvida. Agora aqui também tem aqui, ó. Então disse o Senhor Deus... Vamos, Raul, só uma sugestão. Vamos tratar desse primeiro, se você acha que é o homem, ou a mulher, ou Deus, depois a gente trata de outra questão. E eu gostaria, professor Leonardo. O homem e a mulher, ou Deus e os deuses, né? Deus somado mais os outros deuses. Ou não é nem Deus e somado aos outros deuses, sim só o homem e a mulher, esse tal de façamos. Essa palavra façamos está relacionado ao homem, à mulher, ou a Deus e os deuses, somado, todos eles? Pode responder. Ou ao próprio Deus também, né? Porque parece que vai ser o que vai se apresentar. Mas se ele falar façamos ele, sendo ele e outros, então existe ele e outros deuses que são ele mesmo, né? É como lá na Índia, quem vai explicar esse ponto aí vai ser o professor Leonardo. Mas depois eu gostaria, professor Leonardo, que você lesse a parte aí do seu material que você falou sobre Elohim na criação. Depois eu gostaria que você lesse para nós, né? O seu material depois. Deixa eu só ver se eu acho. Esse aqui é o termo aqui. Não tem, não. Esse aqui é o termo que eu estava baixando aqui do abençoado. Pensei que eu tinha o texto aqui em hebraico, né? Deixa eu só ler aqui para o Raul aí. Vaiomer Elohim Naaser Adam, né? Diz Elohim, né? Façamos, né? Esse termo Naaser, façamos, ele está na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa. No hebraico, Raul, quando você entra no estado chamado estado volitivo, né, que é o estado de ordem, a primeira pessoa ela é chamada de cortativo. A segunda imperativa, a terceira de jussivo. Tá? Então, como ele está na primeira pessoa, ele é chamado de, ele está no cortativo. Então, aqui é no cortativo. Isso é uma indicação a quem? Vaiomer Elohim. Então, ele é pertencente a esse substantivo. Esse verbo ele está regendo aquele que é o substantivo. Aqui. Essa é uma regra simples de sintaxe. Né? Então, ele está regendo aqui as questões desse substantivo Elohim. Então, é uma referência a Elohim. Então, aqui façamos, ele está no plural. Ele está no plural. Então, Deus aqui no plural. Só que aí nos remete àquilo que eu falei lá no início. Vou voltar de novo lá em Bereshit Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Ali, ó, Elohim está na terceira pessoa. Ele criou. Então, o verbo está no singular. Porém, o termo está no plural, indicando que é um ser que age na pluralidade. Todas as ações de Elohim, você vai ser uma ação de um Deus que age na sua pluralidade. Aqui ele está agindo, é uma ação. Então ele vai agir na sua pluralidade. Não sei se você consegue me compreender. Então, toda vez que ele vai agir, esse Deus que é um só, ele age na sua pluralidade. Por quê? Porque, segundo o próprio Yetzer Letzirah, que é o livro da criação, Deus tem três emanações, né? Pai, mãe e filho. Seria uma trindade? Não sei, né? Não posso alegar. Eu sei a partir do Novo Testamento que é uma trindade. Do Antigo, sei, são forças, é uma pluralidade, é um ser plural.
Você tem o próprio Zohar, que vai dizer que Deus tem 3 essências, né? E aí? Fala para mim. Então, esse mesmo Deus, ele age de forma plural. É um Deus, ele criou, singular, Deus. Ele age de forma plural. Então, ele age na pluralidade, dentro do próprio ser Deus. Então, dentro do próprio ser Deus, ele age na sua pluralidade. Lembra do teu Criador, ali é Boreja, né? Ali é um plural, um sufixo no plural. Também indica o quê? Indica que ele age na pluralidade. Então, lembra dos teus criadores. Então, toda vez que ele vai agir de forma a manifestação da sua pluralidade. Não da pluralidade de deuses ali, tá? Mas na pluralidade de essência das suas ações, entendeu? Não tem nada a ver com a pluralidade de Deus, não é pluralidade de Deus, porque se você falar pluralidade de Deus, você não está nem defendendo a Trindade, você está defendendo o politeísmo. Então, não é esse o entendimento, entendeu? Então, professor Leonardo, façamos se refere ao próprio Deus na pluralidade, é isso? Sim, sim. Muito bem. Agora, Raul, eu vou tirar aqui o estudo do professor Leonardo, já vou colocar de novo, que eu quero que ele apresente um ponto do estudo dele. Mas, agora, Raul, você vai fazer uma pergunta com base naquilo que você já estudou, né? O Raul, acho que não tem problema falar com quem você estudou, né, Raul? As aulas, né, que você aprendeu, o que você aprendeu. Tem problema falar? Raul? Calma aí, que eu tive que mutar o microfone geral, porque eu estou aqui eu estou na entre-sala da minha casa, na sala de visita, e aqui é 2 metros e meio, tem uma sala de estar e o pessoal está lá conversando e atrapalha entendeu? A minha comunicação com vocês, mas tudo bem. Tranquilo, Tudo Raul. Vamos Tem lá. algum problema falar com quem você estudou, que você falou que Olha, aprendeu? eu estudei e estudo com muitas pessoas, muitas mesmo. Para você ter uma ideia, eu começo Sim, a mas estudar. você comentou comigo. Tem problema falar? Calma aí. Eu venho estudando Bíblia na internet desde 2009. Eu venho estudando desde 2009. E o ano passado, dezembro, eu fiz uma parceria, não sei se você conhece, Jadson, com o Gigante e o Ed. Você ouviu falar, né? Ou não? O Gigante e o Ed. Você O conhece, Ed, Jadson? eu acho que eu já ouvi falar. E o Gigante. Gigante das Escrituras? Não, né? Então eu Não. fiz uma parceria, eu e eles dois. E até batizei, viu, professor Leonardo? Eu batizei essa parceria de Tríade de Perseu. Tríade de Perseu, uma alusão àquele filme A Fúria de Titã 2, né? Que o Perseu, um semideus, né? Nascido de um deus todo-poderoso, Zeus grego, uma mortal, e aí ele destrói o avô, que é Cronos, né? Com a lança, uma tríade de 3 lanças, entendeu? A gente fez uma brincadeira, né? Vamos botar uma igreja, porque o gigante é do signo de touro, e no tarô, touro significa o papa. E o Ed é do signo de caranguejo, que significa a papisa. E eu seria a balança, né? Ia ser o mediador entre eles dois e ia fazer um tri, né? Como é que chama? Um tri, né? Que dupla. Uma tríade, é uma tríade. E os Trapalhões era o quarteto, né? O 3 é tríade. Vamos lá. Então, eu comecei a estudar a fundo em dezembro do ano passado. E aí a gente ficou trabalhando dezembro, janeiro, fevereiro. Quando foi fevereiro, a gente terminou essa parceria. Eles dois saíram, eu fiquei sozinho. Na época, meu canal era canal HAL 9000. E aí depois, terminou em 8 de fevereiro e lá para abril a gente voltou de novo. E aí o amigo nosso, que era amigo deles também, o Rodrigo Gaspar, fez uma parceria comigo, né? Aí já foi parceria 2 a 2, né? Que ele também se tornou junto com aqueles outros dois, que eram 3, formando 4, um quarteto. E quiseram botar mais um, mas eu não quis. Aí ficamos 4 trabalhando de abril até julho, até 29 de julho, que teve outro problema,
discussão, né, de estresse. Botaram 2 lives, uma seguida da outra, de 18 horas, outra de 20, e aí teve um probleminha lá de debate, porque eu era o moderador, não podia falar, eu não podia, em tese, eu não podia falar, mas eu sou Raul, Oi. só para a gente não fugir muito do tema da live, mas eu iria comentar com os acadêmicos que você falou que estudou, Fábio Sabino, você estudou com o Marx, mas você ia demorar para chegar lá. São várias pessoas que eu estudei. Então, por isso eu ia citar o nome, só citar o nome. Gigante, contando a história toda. Como o nome dele é Rodrigo Gaspar. E aí o Ed botou mais outro, mas esse outro podia falar, mas eu não concordei com o que... Por que eu estou dizendo isso, Raul? Por que eu trouxe essa questão? Porque o pensamento é totalmente contrário da visão cristã. Então, é uma visão oposta. Então, nós estamos apresentando o outro lado. O professor Leonardo aqui está fazendo uma exposição acerca do posicionamento ortodoxo. Mas você falou o que é que eu sou lá no início da live. Eu sou deísta e não religioso. O que é o deísta? Ele acredita em um ser que ele não se atreve a querer descrevê-lo em livros, e nem em palavras, e nem em pinturas. É um ser criador que criou tudo, mas não, no meu caso, eu não acredito que nenhum ser humano tem condição de dar uma identidade desse ser, e nem de falar com ele, e nem de receber ordem dele, de nada, entendeu? Que somente esse ser existe, e tudo que está à volta, coisas vivas e não vivas, né, como a rocha mesmo, né? Tecnicamente não é um ser vivo, uma rocha, uma pedra, mas é uma criação desse ser. Mas, Raul, só um minuto. Mas depois daquele coro que eu dei no Fábio Sabino, lá no canal Arana Projeto, até eu teria vergonha de falar que estudei com ele. Não, mas todo mundo que assiste o Sabino estudou com ele, né? Mesmo que seja contra. Eu não. Você nunca assistiu um vídeo dele? Nunca viu para você refutá-lo? Assisti. Não. Estudou. Hoje eu não. Hoje, para falar a verdade. A gente não estuda uma pessoa só falar a verdade, a favor falar da pessoa. Verdade, Raul. Eu não vou mentir, não. Rapaz, nem os meus vídeos eu consigo assistir 2 vezes. Eu só assisto meu vídeo agora, quando eu estou fazendo aqui. Não consigo assistir depois. Leonardo, assiste depois. Não consigo. Não consigo. Nem gosto. Nem recordo. Algum amigo meu, aos amigos, assim, você conseguiu assistir, passa vídeo, alguma coisa. Léo, vê isso aqui. Irmão, infelizmente, eu não consigo. Parece que tem um negócio em mim que eu não consigo ver, assim. Tem canais aí que eu já não vejo porque eu não compactuo por algumas coisas, mas eu não consigo ver. Tipo assim, Leonardo vê o fulano, ele vê meus vídeos, eu sei que ele vê. Um dia até brinquei com ele, falei assim, rapaz, você é meu fã mesmo, porque esse vídeo aí eu nunca imaginava que você já assistiu e falou que já tinha refutação. Falei, não, você vai refutar Douglas Petrovich, não Leonardo Andrade. Quem falou o que eu falei lá é Douglas Petrovich, apenas repassei o referencial teórico. E mesmo assim, na academia não é assim, refutação de um dia para o outro, não, meu amigo. Entendeu? Mas, em todo caso, eu também teria vergonha. Depois daquela que ele passou aqui na internet, até eu não falaria o nome dele. Mas pode falar, não tem problema. Eu trouxe esse ponto aí para nós entrarmos aqui, só para se descontrair um pouco, porque quem faz a maior propaganda na internet que Javé era um deus do panteão cananeu, tinha esposa, os israelitas eram politeístas, é quem? Sabino, Antônio Miranda, e agora também tem o professor Marx, e também o professor Alessandro, que vai fazendo propaganda. Mas pelo que eu estudei, eu não estudei isso com Sabino. Eu estudei com outros professores, que eu tinha esses professores na minha playlist, só que eu resolvi, não sei por que motivo, não me lembro agora, eu tirei essa playlist só de professores que não eram Sabino. Eu fiz, sim, várias playlists só de Sabino, mas eu tinha playlist de outros professores que remetia a ideia de que o Yahvé, ou Yahweh, ou Yahoo, como queira pronunciar, que eu não sei pronunciar o nome desse tetragrama, esse Deus veio do deserto e não era originário, não é genuíno de Canaã. Porque Canaã, antes de Abrão chegar e virar Abraão, etc., não existia Yahvé. Isso aí, posso até que me corrijam,
mas pelo que eu estudei com eles, os cananeus não eram acadianos. E outra, os cananeus não eram hebreus. É fato. Eu não sou um magnânimo em estudar a Bíblia hebraica, nem religiões, mas eu sei que isso procede, que os cananeus, antes de Abraão e virar Abraão chegar em Canaã, não existia Yahvé lá, no panteão dos cananeus. Beleza, Raul. Deus Yahvé. Professor Leonardo, agora eu gostaria de ver com você se você tem algum ponto que você quer trazer nessa live para não deixar faltar. Aí você já coloca o seu esboço aí e apresenta. E eu gostaria que você falasse aí acerca do contexto, né, do Salmos 82, né, qual que é a sua visão, deixar mais clara e mais robusta, né, o seu posicionamento. E aí eu irei pescar perguntas do chat. Até agora eu vi 2. Aí você que está assistindo quiser mandar mais perguntas, fica à vontade. Então, deixa eu só explanar esse estudo aqui, coloca para mim, que eu vou terminar ele. Sim. Aí depois a gente já tem umas 2 perguntas para o professor, viu? Se você quiser que eu faça, tá guardada aí as 2 perguntas, tá? Vamos deixar ele fazer. Agora ele vai fazer a exposição. Ele vai terminar a exposição dele. Aí eu vou pescar do chat e você faz as suas 2 últimas, tá, Raul? Beleza. Então, vamos lá. Só um prefácio, um prelúdio, né, a essa questão. O Deus da criação se manifesta em Gênesis 1. Né? Eu achei importante para você conhecer essa questão, né, para o Raul aí, para outros mais, não terem dúvida sobre essa questão do nome de Deus, né? Como que ele manifesta, a forma que ele faz. O Deus da criação se manifesta a princípio como Elohim, né? Elohim, esse termo aqui, tá? Elohim, que significa literalmente Deus, né? Para nós. O termo está no plural. O sufixo in indica plural masculino, no estado absoluto, porque no estado construto, né? O sufixo é tisserê com iod, tá? Tisserê com iod. Então, tisserê com iod é plural no estado construto, tá? Então, como já foi pontuado, é derivado de Eloá ou El, né? É um genérico para Deus. Então, isso aqui já responde algumas indagações aí do queridíssimo Hall. Para a grande parte dos cristãos, o termo refere-se à fórmula trinitariana concernente ao conceito de Deus. Já os judeus conservadores acreditam que se trata de um plural majestático, uma expressão para dignificar e apresentar a majestade de Deus. Logo, aqui eu quero só abrir uma ênfase que essa questão de plural majestático não existe nas línguas orientais, tá? Isso é uma criação. Em todo caso, é uma clara evidência de apresentação de Deus em sua pluralidade. Em alguns casos, o termo Elohim, além de Deus, pode também significar juízes e pode ser encontrado para designar anjos, tá? Anjo. O termo Elohim é uma forma adaptada da escrita sumeriana, El ou Il, tá bom? El ou Il. Segundo especialista em línguas semíticas aqui, brasileiro do Brasil, João Evangelista Martins Terra relata que, como as demais línguas semitas, em ugarítico também, o substantivo comum ou apelativo usado para designar Deus é El ou Il. Nosso conhecimento sobre o uso do apelativo divino El no semítico norte-ocidental já estava documentado nos textos amorreus, Ilum ou Ilum, tá? Ilum, aqui no plural. Esse M aqui vai indicar pluralidade. Tá? Aqui vai ser o estado genitivo, né? E lá, em ugarítico, a palavra para dizer Deus é El, ou El, né? Ou Il, com o seu plural Il. O singular, também nome próprio de um Deus pessoal, El, tá? Então, isso aqui é a forma que era usada. Então, não tem porquê, toda vez que você vê o termo El, você dizer, isso aqui é o Deus El, pai touro, pai de Baal. Não, olha o que o maior especialista aqui brasileiro em língua semita está dizendo, tá? Para a Terra, todas as línguas semitas, a palavra para designar Deus é o radical ul, né? Que é seria o Aleph, tá? Com o Lambert. E Lu, o valor é de um logograma, é geralmente transliterado em capital do pequeno. Isso aqui, toda vez que você vê isso aqui, antes ou depois, você vai ver que ele trata de Deus, tá? Toda vez, vamos supor,
tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é acadiano, tá? Isso aqui é de verdade, tá? Não é conte carochinha que muito inventa aí, não. Tem gente que colocou, o professor do Raul colocou acadiano da direita para a esquerda, só que acadiano é normal, né? Da esquerda para a direita. Normal. Esses camaradas acham que só Jesus. Usando o valor sumério, por exemplo, o sinal usado como logograma Ilum, Deus, é transliterado como Dingir, né? Esse Dingir aqui, muitas vezes você não vai ver escrito Dingir em cima, tá? Você vai ver só um Dzinho pequeno, tá? E a palavra aqui, vamos supor, Izu. Izu, isso aqui é uma referência a Deus em sumeriano ou acadiano, tá bom, pessoal? Em acádio, El, ou hebraico, Ilá, em árabe, né? Na escrita sumeriana, o ideograma em formato de uma estrela também significa Deus. Esse aqui, ó. Pessoal, esse aqui também significa Deus, tá? Isso aqui vai significar Deus. Toda vez que você vê isso aqui, também é uma referência. O ideograma para denotar quem? O deus sumério An, que é o deus do céu, ou Ilu, e tem dois significados, céu ou Deus, tá? Outro ideograma sumeriano que está ligado ao assunto proposto é Itu, tá? Só que Itu é pouco usado. Itu significa sol, tá? É uma referência a Babar, né? Que em acádio é Ilu ou Shemesh, o deus sol, tá bom? Terra continua dizendo que o ideograma acádico Ilu tem de significar Deus em geral e serve de determinativo, ó. Isso aqui é determinativo. Por quê? Porque nessas línguas, como hieroglifo, tanto hieroglifo como na língua acadiana, ela tem fonética, determinativo. Fonética, determinativo. Isso aqui é a formação da palavra. Você entender isso aqui, você vai saber tudo. Entendeu? Você entendeu que isso aqui trata de Deus, você vai ver que isso é um determinativo. Isso vai determinar a palavra. Então, você vai começar a entender a palavra a partir dos símbolos, né? A ver, só para você ter uma ideia. Dessas formas que derivou a forma em hebraico El, ou Eloá e Elohim. Na escrita egípcia, os hieroglifos, a palavra Deus era escrita da seguinte forma. Esse aqui, ó, é um determinativo. Então, toda vez que você achar um escrito, aí tem esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, eu não vou desenhar muito bem, você vai ver que se trata de um Deus. Essa figura era usada para identificar a palavra Deus e também divindade. Olha só que interessante. Já na língua aramaica, Elá, aqui, ó, aramaico. Esse aramaico aqui é o estrangeiro, tá? Também encontramos, falar nisso, a partir da primeira quinzena já vai estar em todo o Brasil, tá? A nossa gramática de aramaico siríaco, tá? A primeira, creio eu que é a primeira gramática de aramaico siríaco em língua portuguesa, tá? Se não for, é a primeira que eu conheço. Mas na primeira quinzena já vai estar em todos os lugares, tá? Quem deseja conhecer um pouquinho de aramaico. Porém, o aramaico não é esse aqui. Depois eu estarei publicando algo nesse aramaico aqui, estrangeiro, tá? Por enquanto vai ser no certo, esse aqui, tá? De baixo, tá? Que é alorro, tá? A palavra para Deus é alorro. E é interessante, tem pessoas que não se atentam à pronúncia, nem à forma que fala, mas se eu falar alorro, assim para dentro, alorro, eu não estou falando Deus, eu estou falando qualquer Deus. Mas se eu falar alorro para fora, alorro, esse é o Deus verdadeiro. Então, tipo assim, até na modo de falar existe isso. Em árabe temos o termo Alá, né, que é uma contração de Al-Ilá, isto é, o Deus, né, e a sua melhor tradução, que é Deus, com maiúscula, posto que se refere ao Deus único. A palavra Deus, que se refere a qualquer outra divindade, é Ilá, no plural. Ilahat, né? Seria isso. A palavra Alá está na origem de algumas palavras do espanhol e do português. Oxalá, Oxalá, Xalxalá, né? Queira Deus, Olé, né? Walá, por Deus, Halá, Yalá, ó Deus. O termo que
conhecemos para identificar Deus provém da forma latina Deus, del, deum, dei, dies, similar ao termo grego theos, né, theos, que no uncial, né, ou seja, maiúsculo, é theos, cursivo, theos, né? Esses dois termos são formulados a partir do indo-europeu, de eus ou de aos. Desses termos que extraímos a forma germânica para Deus, que é tiwas, não é tivas, tá? Posteriormente abreviado para tir. Essa forma germânica é usada habitualmente para apresentar os dias em inglês, como Tuesday, né? E assim por diante. O termo Tuesday significa literalmente Day of Tiwas, né? Desse termo, o derivado date, né? O date, né? E os nomes deidade e divindade. Em Gênesis 1:1, o nome de Deus é identificado na língua hebraica como Elohim. É deste termo que extraímos outros nomes similares como El, Eloá e Elohim. Esses termos, na escrita proto-sinaítica, olha que eu falei com o Raul, ficaria da seguinte forma: El, ó, é a cabeça de um touro, simbolizando força, e a condução, que é um cajado. Eloá, dessa forma, ó, tá vendo? Para entendermos melhor essa representação, é necessário saber que Aleph é igual a força ou poder. Por isso, Raul, que muitas vezes é tido como poderosos, tá? O termo Lamed representa cajado ou condução. Logo, o nome El significa, ó, a força ou poder que conduz. Isso dentro da ótica escrita proto-sinaítica, porque é uma escrita na qual você tem que fazer uma interpretação das letras. Já o termo Eloá, onde acrescenta a letra Re, que representa suspirar, respirar e revelar, então podemos juntar essas figuras e dizer que Eloá significa o poder da fôlego da vida, ou da respiração. Olha só que interessante, conforme Gênesis 2:7, né, quando Deus ali cria o boneco de barro e sopra nele o fôlego da vida. O termo que aparece no início da Bíblia é Elohim, que é escrito da seguinte forma no proto-sinaítico. Aqui, ó, cabeça de touro, cajado, a revelação, a mãozinha e as águas. Essas duas letras que ainda não foram citadas é o Yod, que é a mãozinha, tá? Que significa mão, braço, fazer, obra, e Mem, que é água, mar, grande, muito. Nesse caso, temos então a grande força que conduz à revelação. Olha que interessante. Note que cada palavra no proto-sinaítico tem um significado singular. Posteriormente, o proto-sinaítico transformou em paleo-hebraico e o nome de Deus foi identificado da seguinte forma. Só um minuto. O paleo-hebraico já é uma escrita que possui características com as letras que conhecemos nos dias de hoje, né? Deu uma tosse aqui braba aqui, mas dá para passar. Observe que há uma ligação com o Deus El, com o Deus Aelita e Yahweh. Isso mesmo. Isto é demonstrado em Mismor, em Terlim 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tua vara e teu cajado, né? Provavelmente Davi esteja se referindo ao Deus El, fazendo um paralelo com Yahweh. Não é somente na poesia hebraica que Deus recebe o título de pastor. Nos textos acáicos também aparece esse adjetivo. Ilum utulam nishu. O Deus, nós temos um pastor. Ó Deus, nós temos um pastor. De outra forma, né? Iluam, reum. Deus é pastor, né? O Deus do céu, o Deus pastor do céu. Já em acadiano, a seguinte expressão é logaritmo, ó, dessa forma, conforme eu já falei, que é Ilum, Deus, né? Ou Dingir. As referências que nós temos de El, Eloá e Elohim aparecem na Bíblia. Ó, Salmo 29, verso 1, 89, 1, Jó 38, 7, Gênesis 6, 2, Jó 1, 6 e 2, 1, Josué, Salmo de novo. Então, tem várias menções. Aí aqui tem ó, o texto, pessoal, só para vocês verem, eu encurtar um pouquinho, porque senão fica muito grande. Né? Aqui tem Mismor le Asaf, né? Mismor, cântico para Asaf, para, né? A preposição aqui indicando genitivo, para Asaf. Asaf é o nome próprio, né? O compositor desse salmo.
Elohim, Deus, né? Nitzav, Nitzav beadat el. Então, vamos traduzir isso aqui melhor, né? O termo Nitzav, aqui o termo significa pôr-se de pé. É um verbo nifal, particípio masculino singular. Particípio masculino singular. Vamos lá. Aqui em aramaico nós temos Alahá, Kami, Bikenshá, de Malaché. Aí, vou ler o resto, né? Não tem necessidade. Aí tem aqui o termo, iremos analisar alguns termos que julgo serem de grande importância para o entendimento desse salmo. O primeiro deles é o termo nisav, pôr-se de pé. É o verbo nifal, particípio masculino singular. O tronco nifal indica a voz passiva. Nós temos 3 vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa quando o sujeito pratica ação, voz passiva quando o sujeito sofre a ação do verbo. E voz reflexiva é quando ele sofre e, ao mesmo tempo, ele faz. Então, aqui é o sujeito que vai sofrer a ação do verbo. Então, é ele que sofre ali. Então, ele está ali participando. A ação do verbo indica o estado de qualidade do sujeito. Vejamos outros exemplos, significa o termo Nissav. Então, esse termo Nissav está condensado ao termo Elohim, tá, pessoal? Elohim. Então, Elohim Nissav. Nitzav, desculpa. Elohim Nitzav. Então, Elohim, tá bom? Nitzav significa pôr-se de pé, manter-se em pé, firme e levantado. Olha só. Constrói sozinho ou em 2 partidos que podem afetar o sentido. Tem os aspectos dinâmicos e estáticos. Pode significar a posição corporal com valor de gesto, admite sentidos figurados. Quem é que fala isso? O companheiro de terra, né? Amigo dele, próximo, né? O Shockel. Aqui, ó. Natzav, no tronco calo, não é usado, né? Yatzav, né? Nifal, Nitzav, ser estabelecido, colocado ou designado. Olha como é que forma uma nova estrutura semântica aqui. Ser estabelecido, colocado ou designado. Al, né, a preposição. Sobre alguma coisa. Nitzav, encarregado, administrador. Olha como é que está mudando a estrutura semântica. Aquele que se coloca em pé é o mesmo que está se restabelecendo, designado, que está se colocando em pé para que administrar. Ficar a postos, né? Aí você restabelecer, colocar, erigir, levantar, fixar, designar, rofal, ser colocado, estabelecido, ser assentado, plantado. Quem fala isso é Davidson. Outra, Nitzav, de pé, parado. Comandante, figurante. Quem é que fala isso? Berezim. Então vamos lá. Então, aquele Elohim aqui, ó, isso aqui é a estrutura, pessoal. A melhor estrutura semântica desse texto aqui. Entendeu? Então, esse Elohim aqui, ó, Elohim, ele vai se colocar de pé como comandante da Baadat El, da Assembleia de El. Então, esse comandante é o próprio Elohim, que aqui é uma estrutura de próprio Deus. Ele vai se colocar. Então, não tem... Leonardo, mas esse Elohim aí é os deuses. Mas como? Os deuses vai se colocar diante de eu? Se você acredita que ele é o próprio eu, então os deuses colocar diante de eu, assim, não tem como você colocar isso. Olha aqui, isso aqui quem fala é Rivka Berezin, né? Na página 457. Olha quem fala, William Holiday, né? Na página 345. Esse termo, Nitzav, está de pé, permanecer firme, alguém que está encarregado, como substituir capataz, supervisor, governador, oficiais principais. Olha só o entendimento disso aqui. Então, o entendimento aqui é que ele está se colocando ali como governante, como administrador, como o governador daquela assembleia. Se você colocar, como diz o meu professor, meu amigo,
meu mestre, né, amigo, né? Professor Fabiano, no eixo paragmático, você não colocar o termo divino ali para ele, você está criando um problema semântico terrível, né? Mesmo assim, você está colocando ele como Deus Supremo, né? Então, ó, intendente, comissário, governador, então, ó, é muito. É importante acentuarmos que uma das raízes desse termo, que significa triunfo, vitória. Então, ele se coloca comandante como o quê? Como triunfo, como vitória. A língua aramaica, o termo posto de pé, levantar, possui o seguinte significado. Ó, arim, awin, ayal, né? Awam, othar, dinar, tudo isso. Já em acadiano, o termo possui as seguintes definições: levantar, sipim, comando enunciado. Vou repetir: levantar, sipim, comando enunciado. Então, quando ele se coloca em pé, nitzav, ele se coloca o quê? No comando enunciado. Ele se levanta para comandar. Olha só o problema que está criando aqui, Raul. Tibum, levantar, revolta, ataque. Investida, tibum, kashdum, ataque bem-sucedido. Assumir a autoridade. Se você quer dar essa assembleia, ele, a um personagem que não existe, que não está ali, ele existe no discurso sumeriano, não nesse ensejo. Mas se você quer colocar, você está colocando Deus, né? Elohim, como um ataque bem-sucedido, ele se coloca de pé, nitzav, para assumir a autoridade. Olha só. Outro, ficar em pé, izuzum, né? Ficar de pé, ficar em serviço, estar pronto, né? Estar à disposição para que fique, responder, ser responsável para ajudar, para servir, ser serviço de, supervisionar, estar no comando de, cobrar impostos, causar, eficaz servir, levantar, erigir, configurar a estação. Então, meu filho, ou seja, em todas as nuances, a expressão pôr-se de pé, colocar-se de pé, levantar, significa claramente, além de pôr de pé, assumir uma posição de autoridade. No caso, quando Elohim se pôs de pé entre os deuses, ou melhor, na Baadat, ele, na Assembleia de ele, estava assumindo a autoridade do lugar e se posicionando como o Deus maior naquela ocasião. Em decorrência disso, o que podemos ver é que, para aqueles que interpretam que a Assembleia era do Deus cananita, ele, o Deus Yud-Re, Wal-Re, está tomando toda a autoridade, não só de ele, mas de todos os deuses se colocando em pé. Será que eu preciso continuar aqui? Acho que está bom já. Eu acho que já está bom já. Vai lá. Jadson. Cadê o Jadson? Já se for no banheiro, será? Ou eu vou terminar aqui? Vou terminar aqui, então. Ô, professor, nessa passagem aí da... Tá me ouvindo, professor? Tô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Porque aqui a televisão tá ligada, às vezes me atrapalha. Nessa passagem aí da Assembleia, que esse Deus estava presente e assumiu a sua, né, o seu posto, né? Seria a transição do anterior, o Deus cananeu El, e deixou de ser o El, que teve uma época que Baal também era muito importante em Canaã, e aí também deixou de ter importância para o povo daquela região, e começou a assumir o tetragrama como Deus Supremo. Poderia ser isso aí? Nessa Assembleia aí? Não. Ó, faz o seguinte, depois você assiste de novo aqui o que eu coloquei aqui. O que eu coloquei aqui, primeiro, vamos lá, que o tetragrama, o Deus Bíblia, né? Que os crentes, os fiéis acreditam o quê? É Yud-Re ou Al-Re, Yud-Re, Vav-Re, é esse. Não tem nada a ver com ele, nada disso. Isso é sincretismo. Mas vamos lá. Esse Deus se manifesta ali no Salmo Eloísta.
ao invés de a gente usar o tetagrama, para não cometer Hilul Hashem, você vai usar Elohim. Então, esse mesmo Elohim, ele se apresenta como Nitzav. O que é Nitzav? Em todas as línguas é se colocar de pé para estabelecer autoridade, para comandar. Entendeu? E ali, a sintaxe, né, a ordem daquela oração, o estudo dela, o estudo semântico da palavra, não te permite ser ele um personagem, e sim divino, algo, Assembleia Divina, Ba'adat El, Assembleia Divina, algo assim no máximo, não de um personagem. Então, você colocar ele ali, você mesmo está desqualificando o Deus ele, né? Você mesmo está colocando para baixo. Porque se Deus Elohim se coloca para comandar, então ele comanda todos, e todos se colocam abaixo dele. Deixa eu só terminar aqui, a mulher já está cobrando para a gente terminar aqui já. Aí tem aqui, ó, ainda sobre aqui, ó, o texto está aqui, ó, Salmo 82, verso 8. 82, verso 8. Levanta-te, Elohim, julgue a terra. Eis, todas as nações são tua propriedade. Olha que aquele Elohim lá, que se coloca como autoridade, aqui ele vai falar, julgue a terra, eis que todas as nações são tuas. Olha só. Nesse verso é visível que ele exalta a Yahweh, que se coloca à frente dos deuses para governar todas as nações. Nesse texto é empregado o verbo tinhal, que provém do radical nahal, que significa receber algo, receber uma posse de outrem. Notem que o Deus El, o Deus-chefe do panteão cananita, está passando o direito de posse de todas as nações da terra para Yahweh. Todos os outros deuses são desqualificados. Nesse sentido, o Salmo demonstra claramente o momento de transição que Yahweh é colocado como Deus, né? Então, pessoal, isso aqui é fato, é fato. É um tom poético, tá? Porque é uma poesia hebraica estabelecida através de paralelismo, tá? Isso aqui eu não trabalhei, mas eu acho que o que eu trabalhei aqui já tem substancial o suficiente para as pessoas entenderem que de fato está sendo tratado nesse texto aí. Amém? Professor Leonardo, rapidamente eu vou tirar aqui o seu estudo da tela e eu quero que você responda assim, de forma objetiva, não precisa nem levar 3 minutos para responder. Algumas perguntas aqui, 3 perguntas só que foi apresentado no chat. Você fala sim, não, e comenta alguma coisa que quiser. Sobre o documento mais antigo do zoatrismo, qual seria, né? Falar sobre o documento mais antigo, se é o documento mais antigo, zoatrismo. Essa é a primeira questão. Ó, eu não vou entrar em questão de zoroatrismo aqui, o documento mais antigo, qual seria, porque eu acho ele irrelevante para essas questões, já que foi colocado aqui bastante substancial dentro do próprio texto. O problema, a falta de estrutura nossa dentro da compreensão exegética do texto é essa. É você querer incluir mais textos fora do que textos dentro, né? Para que você vai incluir coisas fora, coisas que zoroatrismo, outras coisas, sendo que dentro do próprio texto em si, eu fiz uma análise dos termos dentro de vários dicionários, mostrando qual a finalidade ali, a estrutura de fato do texto, textual. Então, pessoal, acho que não tem nada para você fugir mais, né? Então, é o texto do texto, né? Primeiro é o texto, depois são aquilo que vem por fora. Você consegue ler essa pergunta na tela aí, professor Leonardo? Do meu xará, Jadson? Consigo. Então, lê aí e comenta que ele fez para o senhor. Jadson pergunta ao Leonardo se Gênesis 31:1, se há 2 deuses. Disse Elohim a Jacó, levanta-te sobre Betel e habita ali, fazer um altar a ele. Aqui não fala Shaddai, né? Um altar a ele.
Pessoal, é usado esse tipo de abreviação. Eu esqueci o termo técnico disso aí. Quando você usa o mesmo termo para abreviar. Não é uma colocação de outro Deus, porque, vamos supor, a palavra hebraica para outro é aharot, um negócio assim, outros, né? Ahor, né? Ahar, um negócio assim. Não lembro mais a palavra, né? Eu também tenho que lembrar tudo, né? Mas é uma palavra mais ou menos isso mesmo. Outro, né? Então não tem nada a ver, não tem, tipo assim, se você tivesse ali eles especificaria como se trata, quando você pega uma frase dessa e você vai fazer uma análise sintática, você vai identificar aqui que esse sujeito aqui é esse mesmo sujeito, entendeu? É o mesmo sujeito, entendeu? Só isso. Excelente. Eu vou ler só um comentário aqui do nosso amigo Michel, onde ele disse assim: muito bom, Fábio Sabino está assistindo a live escondido. Está assistindo a live, Fábio Sabino. Vai saber, né? Terrível, Michel. Não tem como saber quem está assistindo. Eu gostaria de fazer uma... Só na noite. Gostaria de fazer Raul, mas se der uma... você já fez uma, então faz a última pergunta. Não, eu gostaria de fazer duas. Não, eu não fiz duas. Eu falei que eu você fez uma aquela hora, mas faz agora que ele tem compromisso. Não, eu falei, antes, como o professor estava falando, eu falei, Jales, eu tenho duas perguntas. Mas se der para fazer só uma, eu faço, não tem problema não. Eu falei que tinha duas. As duas estão ali uma. em cima. Comenta aí, vai, faz aí. Faz uma. Tá aí já. Você quer que lance na tela? Exato. É porque eu posso ler lá também, né? Mas aqui eu estou lendo aqui junto com você. Tá, mas seja direto, tá, Raul? Não, mas não precisa nem ser direto, o texto o professor conhece mais do que eu. Vamos lá. Então disse, né? Disse o Senhor Deus: eis que o homem, no caso aí é o homem e a mulher, né? Não sei porque ele bota só homem, né? Eis que o homem se tornou como um de nós. Viu, professor? Olha só a pergunta. Eu quero que o senhor me explique o que é esse comum de nós. E depois vem lá, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Eu queria entender isso, professor. O que quer dizer isso aí? Como um de nós. Pode ficar à vontade. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, isso aqui já foi respondido quando eu falei do verbo naaser, né? Pode deixar o texto lá. Quando eu falei do verbo naaser, né, eu já respondi isso. Entendeu? Isso aqui é uma forma de um Deus único se apresentar na sua pluralidade. Então, isso aqui já foi respondido. É só voltar aqui, fazer slow motion, voltar lá e ver que eu já respondi isso aqui. Isso aqui vai ser uma repetição, né? Uma repetição de textos que vão envolver isso aqui. Então, tipo assim, se a outra pergunta também for a mesma coisa, Deus vai se manifestar na sua pluralidade. Não é questão de Deus em três deuses, não é politeísmo, tem nada a ver com politeísmo. Quem falar que é politeísmo não entende nada de semântica, nada de estudo das palavras, nada de hebraico, nada de nada. Então aqui é um Deus único, né? É o mesmo Deus lá que cria, é o mesmo Deus que fala aqui, é o mesmo Deus do 1:26, é o mesmo Deus que fala aqui. E, só respondendo a sua pergunta, indagação, por que Deus não usa homem e mulher? Porque aqui, Adão, deixa eu ver se eu consigo. Emor, Adonai, Elohim, Adão, que ele não vem com... Ele indica humanidade, né? É humanidade em si. Professor, então, veio uma curiosidade agora aqui na minha relâmpago, uma curiosidade. Porque eu tenho que sair, pessoal. A pergunta é relâmpago, a resposta também é relâmpago. Vai. No tempo que Abraão chegou, porque quando Abraão chega em Canaã, ele já tem o título de Abraão, porque ele recebeu esse título fora de Canaã. Quando ele chega em Canaã, qual era a língua que existia em Canaã? Qual era a língua que existia em Canaã quando Abraão entrou nas terras de Canaã? Poderia falar, por favor? Beleza, Raul. Aí ele vai comentar, aí nós vamos para as considerações finais, beleza? Olha só, Raul, eu não atendo esse tipo de pergunta assim tão singelo, tão rápido. Por quê?
Eu não acredito que seja assim, entendeu? Vamos supor, qual língua? Diferente de alguns professores que eu tive, que falaria, ele falaria acadiano, ele falaria isso. Não, eu falaria que são vários idiomas e dialetos. Como que eu posso assegurar se era um ou outro? Então, são vários. Nós temos as próprias línguas dos amorreus, dos sumérios, são aglutinantes que vieram importados de outro lugar. Então, meu amigo, são muitos, eu não posso afirmar qual que era ou qual que seja. Posso afirmar a primordial, a mais falada, mas que era essa e bater na tecla que era, isso eu não posso dizer, não. Pronto. Qual era a mais falada? Eu estou falando dos cananeus, não estou falando de Abraão, quando chegou nas terras de Canaã. Quando Abraão chegou nas terras de Canaã, no início, qual era a língua a primordial, a principal língua dos cananeus? A principal, qual era? Era eu já hebraico? disse. Era hebraico? Qual era? Você falou? Não, eu já disse. O que eu disse para você? Que não é uma coisa para você bater na tecla e falar que é essa, pronto, acabou. São vários idiomas e dialetos. Então existiam vários idiomas, é isso? Sim, claro, todo lugar. Então, aqui no Espírito Santo. Não tinha uma língua nativa, assim, da Só um minuto, deixa eu concluir. Só aqui no Espírito Santo, nós falamos português, mas aqui, se você for Domingos Martins, aqui perto, aqui, a 40 minutos aqui, eles falam pomerano, que é alemão? Não, pomerano não é alemão, pomerano é um alemão diferenciado. Então, tipo assim, tem esses idiomas, meu amigo, cada lugar tem o seu linguajar, e não fica só nenhum, fica em vários. Então, não adianta eu bater na tecla. Deixa eu só contribuir, bota o que eu botei aí, fazendo favor, só para me mostrar um negócio. Tá, vou colocar. Aí, professor Leonardo, nós vamos entrar para as considerações finais. Eu creio que a live já. Mas, se quiser, a gente pode marcar outro, aí a gente faz mais perguntas, mais centradas, a gente não tem problema. Nós estamos dentro de uma série, professor Leonardo, e você é o principal que está abordando o assunto. Então, vamos lá, só para o Raul entender isso aí. Ó, Deus, um ser plural. Você tem Bereshit Gênesis, Bereshit bara Elohim. Ó, aí você tem Vaiomer Elohim Naaser. Aí você tem aqui, ó, Mimenu, Gênesis 3:22. O que é isso aqui? Professor. Neredá. Calma aí, deixa eu terminar aqui. Rapidinho. Olha, o Amós Martins é você? É você, o Amós Martins? No chat? Não. Mas tem aqui a sua foto. Deve ser um pirata aí. Deve ser um pirata. Tá aqui, ó. Amós Martins, entendi. Aí eu vou botar aqui para ver se realmente... Meu nome é Leonardo. Sim. Onde eu tiver, meu nome vai estar Leonardo. Não. Eu acho que não é o Leonardo, não. Não é o Leonardo, não. Tem a foto do... Vamos lá, deixa eu só concluir aqui. Eu pensei que era aí você tem, ó, Naglá, você tem Niglu, ó, tudo plural. Você tem aqui, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Você tem aqui, ó, a estrutura que vai fazer toda a composição semântica, que é aqui, ó, composto de quem? De Eloheinu. Aqui você tem Tsere com Iod, que é um infixo no plural masculino, estado construto, e a primeira pessoa do plural como sufixo. Eclesiastes 12:1. Isaías 54, versículo. Então, todos eles, Deus vai se mostrar como plural. Então, é Deus agindo na sua pluralidade. Não é uma ação de vários deuses. É a ação de um Deus na sua pluralidade. Vamos lá? Beleza? Então, Raul, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais. Depois eu vou falar também o professor Leonardo. E aí encerramos a live. Quero agradecer aí, viu, Raul, pela sua participação. Obrigado fazendo aí aos irmãos aí, Jadson. Obrigado aos irmãos Jadson Barbosa e o Leonardo Andrade por essa participação, desse bate-papo. Espero que em outros momentos teremos uma reunião que a gente possa fazer mais perguntas, entendeu? Perguntas tipo ping-pong, é tipo um bate-papo, né, de botequim. É tipo perguntas pequenas com respostas pequenas para a gente ficar lá e cá, porque isso flui na mente da gente. Muitas
perguntas, entendeu? Porque se for fazer uma explicação técnica, né, acadêmica, aí fica assim, a gente, né, não chega à nossa conclusão, porque a gente tem coisas técnicas aí que o professor falou que a gente não entende, né? Só para quem é da área dele mesmo. Mas muito obrigado, Jadson, pelo convite. Professor Leonardo, obrigado também pela participação aqui comigo. E em breve também eu vou convidar o senhor, né, para fazer um bate-papo lá no canal do Coliseu Hall. E é isso, pessoal. Tamo junto aí. Beleza? Obrigadão a todos aí. Pessoal no chat Valeu, também. Raul. Eu quero agradecer o pessoal que apareceu por aqui, o Érico, apareceu agora já no finalzinho o Galvão comentando, um abraço para o nosso amigo Alexandre Galvão. Apareceu o meu xará, o Jadson, o Michel, os Atrapalhões. E apareceu um pessoal aqui, eu quero agradecer a audiência, o Bezerra também, o Carlos, muito obrigado, galera que assistiu. Agradeço também o professor Leonardo por estar conosco aqui nessa série, mostrando o outro lado, né, em relação a esse assunto polêmico. O Galvão até comentou, tema difícil. Então é um assunto que é bastante polêmico aí, meio dos heterodoxos e os ortodoxos em discutir esse assunto. Então, muito obrigado, professor Leonardo, e vamos prosseguindo, trabalhando esses assuntos aí, polêmicos, mas que são importantes para a Igreja de Cristo. Tá bom? Está com a palavra, meu amigo. Deixe suas considerações finais. Shalom a todos, pessoal. Então, como o Galvão disse, né, um tema polêmico, mas essa série é para isso mesmo, tá, Galvão? É para mexer no vespeiro mesmo. E eu acho que ficou bem legal aqui o que a gente tratou aqui. Eu gostei, eu gosto de ser esse bate-papo assim, tá? Dispor também, né? Só queria deixar aqui uma recomendação, tá? Que é o meu livro, tá? Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. Isso aqui, pessoal, é um manual para você que quer ser... nada que você falou aí, entendi, beleza, porque realmente são termos técnicos, quem lida com a área de linguística, da de cultura, mas é importante você saber, tá? Porque senão você é engolido pelos hereges. Tome cuidado. Mas, em todo caso, você quer pregar, ensinar, meu irmão, isso aqui é imprescindível. Você precisa desse livro, tá? E agora, a primeira quinzena de dezembro, estaremos publicando para todo o Brasil o livro de Isaías. Isaías, um tratado messiânico, analisando as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura, costumes e tradições dos tempos bíblicos. É um livraço, tem muita coisa que eu não coloquei nesse livro aqui sobre cultura, está nesse livro de Isaías, muito top para você ler, tem uma levada bem legal, assim, o pessoal da editora capricharam com força, é um livraço. E, junto com esse, vai sair também a primeira gramática de aramaico-siríaco. Você que quer aprender aramaico, pessoal, é imprescindível. Aramaico-siríaco, tá? E junto com essa gramática vai vir todo o Novo Testamento em aramaico. Basta você aprender e começar a ler. Tá bom, pessoal? Vai sair com um preço bem bacana, tá? Nada assim extravagante. E brevemente, mais para frente, a nossa Torá messiânica. Mas ainda, não deixe de comprar, pessoal. Primeira quinzena de dezembro, tá bom? Espero que seja um sucesso, igual esse livro aqui, para você aí. Gostaria de dar um recado para o professor Leonardo Andrade. Receber uma benção aí. Pessoal, esse aqui tá, é uma indicação, eu sempre, quando eu for fazer live, eu vou fazer indicação dos cursos na qual eu escrevi, né? Esse aqui é o CETEC, Vida Cristã, tá? Eu escrevi Geografia Bíblica e Arqueologia, que é o assunto, né, que nós estamos tratando aqui, muita coisa interessante. Aqui eu coloco muita coisa baseada nos achados, tá? E estamos aí, à disposição, tá bom? CETEC Vida Cristã, pastor Carlos, né? E isso aqui é top, tá? Esse livro que ficou muito bom. Pena que eu só tenho um dele, só sobrou um, né? Mas Deus os abençoe aí. Um abraço aí a todos os alunos do ITEL, Instituto Teológico Logos, os alunos do CETEM, né? E vários outros aí, tá bom? Um abraço. Professor Leonardo, o dia que o senhor quiser fazer uma divulgação dos seus livros, do seu trabalho, da gramática que o senhor vai lançar futuramente aí, quiser ir lá no canal Coliseu, mostrar lá o pessoal, os inscritos lá do canal, fica à vontade, é só me falar, que a gente pode... Não vai ser debate, não vou botar ninguém na sala, só vai ser o senhor e o senhor... Porque da outra vez, o senhor começou a falar dos livros, não foi? Aí o professor Jefferson veio, aí interrompeu a sua divulgação. Então, caso o senhor queira fazer ainda essa divulgação, que a gente não fez ainda,
fica à vontade, é só o senhor marcar o dia, qualquer hora. Eu digo ao senhor, é melhor para mim, porque eu tenho família aqui a uns 3 metros de onde eu estou, depois das 20 horas, que aí é silêncio total, ninguém fica aqui embaixo. O pessoal vai tudo lá para cima dormir e eu fico aqui sozinho, aí fica beleza o áudio, entendeu? Então tá a dica Raul, aí, se quiser. Raul, ele seria um bom pregador, hein, Raul? Você começa a falar e vai se estendendo e vai indo. Mas eu sou igual Mas, a Tom Raul, nós vamos encerrar agora. Pessoal, eu quero agradecer, como eu já disse, né, ao professor Leonardo, a participação do Raul. Você que está assistindo e não é inscrito aqui no canal Em Defesa da Fé Cristã, Resposta aos Ateus, se inscreva, deixe seu comentário agora também no comentário dessa live, compartilhe, fica atento em relação à série que o professor Leonardo que está participando aqui no canal, e os assuntos cada vez vai ser polêmico para chacoalhar aí este meio aí do YouTube dos heterodoxos e falando a verdade que são tudo herege, né? Então, um abraço, pessoal. Que a paz de Cristo seja com todos. Tchau, tchau.